Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma daquelas análises psicológicas de personagens que a gente ama. Se você ainda não viu, aqui no canal tem uma playlist inteirinha só falando de personagens de filmes e séries, se chama Psicopatologia e Cinema. Mas no vídeo de hoje a gente vai fazer uma pegada um pouquinho diferente, porque a gente vai falar dos personagens de um livro. Acho que é a primeira vez que a gente faz isso aqui no canal. Não sei porque não fiz isso antes, sendo que tem tantos livros que tem tudo a ver com as nossas temáticas aqui. Então, por que não começar com esse daqui, que se chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. Então, só por aí vocês já devem saber porque que eu amei esse livro, né? E espero que vocês gostem dele tanto quanto eu. Bom, pessoal, esse livro foi indicação de uma paciente minha, e óbvio, né, gente, ela super acertou, não deu outra, eu realmente me encantei por esse livro. Eu acho que ele traz, assim, uma pegada muito sensível à vida real do terapeuta. Acho que muitas vezes quando a gente ouve em filmes, séries, documentários sobre terapeutas, a gente acaba tendo uma visão um pouco estereotipada, um tanto quanto romantizada até às vezes. Esse livro aqui eu gostei bastante porque eu acho que ele traz algo bem próximo da realidade de fato. Então, para dar um resumão da história, esse livro ele vem falando da história de uma terapeuta que está ali passando por um momento complicado, um momento mais conturbado da vida dela, que é o término de um relacionamento. Então, ela é uma mulher ali por volta dos seus 40 anos, com um filho pequeno, por volta dos seus 7 anos de idade, que foi concebido através de uma inseminação artificial. Ela foi mãe solo, tomou essa decisão e ela tem um relacionamento já de alguns anos com um cara e de repente esse cara chega para ela e diz: olha, eu não quero mais continuar porque os meus filhos já estão criados e eu não me vejo mais tendo que passar novamente por essa fase de ter que ter uma criança o tempo inteiro em casa. E óbvio, ela fica super frustrada com isso, do tipo, tá, mas você sempre soube que eu tinha um filho e agora que você vem me dizer isso depois de tanto tempo. E ela começa a viver toda a fase do luto dessa relação, fica realmente ali muito sentida, desabafa com algumas amigas, até que uma delas sugere: olha, eu acho que talvez você deva conversar com alguém. E esse alguém que ela está sugerindo seria um terapeuta. E ela decide iniciar essa busca, e aí é onde eu acho que começa alguns dados de realidade que são muito compatíveis, de um modo geral, com a vida dos terapeutas reais, que é essa dificuldade inicial de o terapeuta encontrar um terapeuta para chamar de seu. Nossa, mas vocês conhecem um monte de terapeutas, então deve ser muito fácil, muito simples a tarefa de encontrar um terapeuta. Mas na verdade não é bem assim, porque metade desses terapeutas que a gente conhece são os nossos próprios amigos íntimos, outra metade deles são conhecidos de conhecidos e que a gente já tem um contato profissional em alguma medida, e óbvio, esse vínculo terapêutico se torna inviável. A segunda dificuldade é que a gente fica naquela expectativa de, puxa, eu preciso encontrar alguém realmente muito bom. Eu preciso de um terapeuta que vá me trazer alguma visão que eu ainda não tenho, principalmente, né, os terapeutas ali que trabalham dentro da terapia cognitivo-comportamental e que já tem essa visão de uma autoterapia. A TCC fala muito sobre isso. A gente já tem um olhar para muitas coisas que a gente já consegue colocar em prática na nossa vida. E quando a gente precisa dessa ajuda externa, a gente fica com aquela expectativa de que não, agora eu preciso achar alguém que seja mais experiente do que eu, para essa pessoa conseguir me trazer alguma coisa nova. Mas quando finalmente a gente encontra esse terapeuta e chega até lá, a gente começa a vivenciar normalmente muito do que essa terapeuta vivencia ali no livro, que é essa dificuldade de se colocar no lugar de paciente. Muitas vezes a gente começa a perceber o nosso psicólogo, o nosso terapeuta, usando com a gente tudo aquilo que a gente usa com os nossos pacientes. Muitas das intervenções que o terapeuta vai fazendo, a gente olha e diz assim: eu tô te entendendo, eu sei onde você quer chegar, eu faço isso o tempo todo. E às vezes a gente vai precisar
ter um esforço consciente, intencional, de saber que tá, mesmo entendendo o que tá acontecendo aqui, mesmo sabendo o que tá sendo feito, eu preciso me permitir receber essa intervenção. Eu preciso me colocar no lugar de paciente, porque se eu não me jogar nesse processo, isso aqui simplesmente não vai funcionar. Provavelmente eu não vou obter a melhora terapêutica que eu desejo. A gente vai percebendo ao longo do livro que ela começa a ter pensamentos meio intrusivos que giram em torno do medo de ser julgada enquanto profissional pelo seu terapeuta. É, de fato, muito comum que a gente tenha esse tipo de pensamento de será que isso que eu tô falando aqui sobre um caso que eu conduzo, o que será que meu terapeuta tá pensando disso? Será que ele me acha um bom terapeuta? Será que ele me acha um terapeuta meio incompetente? A Lori, ela também tem esses pensamentos ali várias vezes, esse medo de que o terapeuta dela, de alguma forma, a julgue ou tenha um olhar um tanto quanto crítico pro trabalho dela. E não suficiente tudo isso, ela ainda começa também, como a maioria dos terapeutas, a ter esse medinho de ser julgada por estar desequilibrada. Então ela tá naquele momento de um término, apesar de ser uma mulher de 40 anos, ela tá realmente vivenciando tudo aquilo, e ela fala isso em alguns momentos como se ela fosse uma adolescente, sentindo todas aquelas emoções intensamente. E ela fica com medo desse terapeuta olhar para ela e dizer assim: tu é terapeuta mesmo? Tu tem certeza que tu é terapeuta? Tu tá muito desequilibrada para ser uma terapeuta. Afinal de contas, esse estereótipo socialmente construído em torno da figura do psicólogo comunica o tempo inteiro que psicólogos precisam ser sempre pessoas extremamente equilibradas, que sabem exatamente o que estão fazendo, que são sempre muito sábias em conduzir todas as questões da sua vida e que têm uma vida perfeitamente alinhada. Esse estereótipo, ele está impregnado não só no imaginário social, mas ele também nos atinge enquanto profissionais, e muitas vezes a gente acaba indo realmente de encontro a ele e tendo a expectativa de corresponder a esse estereótipo. Então é super compreensível que ela ali na sua terapia tenha esse tipo de pensamento de: meu Deus, será que eu tô parecendo desequilibrada demais para uma psicóloga? Só que ela esquece que na verdade ali ela não é psicóloga, na verdade ali ela não é terapeuta, ali ela é a paciente. E a gente vai vendo que com o tempo, conforme essas amarras vão sendo deixadas de lado, essas barreiras vão caindo, ela começa a agir como todo paciente age. E no caso da Lori, a gente vê isso refletido no comportamento dela de estar ali incessantemente falando mal desse namorado, porque ele é um sacana, porque ele foi um babaca, naquela expectativa que muitos pacientes têm, e ela acaba tendo também ali, de que o terapeuta se una a ela para falar mal desse namorado. E tem alguns momentos que ela até pensa sobre isso, do tipo, mas afinal, ele tá do meu lado ou tá do lado dele? Por que ele não tá falando mal dele junto comigo? Concordando e dizendo: ele é um sacana mesmo, ele é um babaca mesmo, você tá certa, tá coberta de razão, né? E óbvio, não é papel desse terapeuta fazer isso. E ela sabe disso melhor do que ninguém, porque ela própria também não se permite fazer esse papel para os seus pacientes. Mas quando a gente está no papel de paciente, a gente vivencia tudo que qualquer paciente vivencia. E a gente acaba tendo essas expectativas em relação aos nossos terapeutas? Sim, como todo paciente. Óbvio que esse terapeuta, ele não engata nesse comportamento e vai mostrando para ela ao longo do tempo que o foco da intervenção dele não pode ser esse. Que, na verdade, ele tem coisas muito mais importantes a serem trabalhadas ali, como, por exemplo, o fato de que o término, na verdade, não foi tão repentino assim, não foi tão inesperado quanto ela está trazendo, porque as pessoas, no geral, sempre dão sinais. E através do relato dela, ele vai percebendo que, na verdade, esse namorado deu sinais também. E para ele, mais importante do que ajudar ela a falar mal desse namorado, é tentar ajudá-la a entender o porquê que ela não estava se permitindo ver esses sinais. Isso sim
era foco da intervenção terapêutica. E com o tempo, ela vai percebendo isso. E ali, em toda a sua humanidade, vivenciando as suas próprias problemáticas de vida, a Lori, ela também vai mostrando ali ao longo desse processo algo que é muito comum na vida de nós terapeutas, que é a capacidade de deixar a nossa dor temporariamente de lado para cuidar da dor do outro. Assim como você aí, o dia que você acorda triste, o dia que você acorda num dia ruim, você levanta, faz o que precisa ser feito e vai pro seu trabalho. Que é isso, né, que a gente faz no geral. O terapeuta também faz isso. Isso choca as pessoas justamente por conta dessa expectativa social de que para eu tratar problemáticas no relacionamento de uma pessoa, eu preciso ter um relacionamento perfeito. Para tratar um transtorno mental, eu preciso não ter nenhum transtorno mental. Existe sim uma certa expectativa de que o terapeuta seja essa figura idealizada, perfeita, e que por ter a vida perfeita, então ele seja capaz de ajudar a vida de outras pessoas. E, na verdade, ajudar a arrumar a vida das outras pessoas não tem nada a ver com estar com a vida perfeita. E a gente percebe isso ali no caso da Lori em vários e vários momentos. Então ela tá morrendo de chorar numa noite, no dia seguinte ela acorda e vai para o consultório atender. Tem um momento que o telefone dela toca e é a mãe avisando que o pai tá no hospital, tá internado, e ela atrasa um pouco pro atendimento, mas se recompõe e chama a paciente para entrar. É um pouco disso que acontece mesmo em alguns momentos da vida de um terapeuta. Então, a gente não tem a expectativa de que um cardiologista, por exemplo, não possa ser cardiopata. 30 anos de atuação como cardiologista, bom, pode ser que em algum momento ele acabe adquirindo uma cardiopatia. Assim como um ortopedista não pode quebrar nenhuma perna, não pode quebrar nenhum braço, não, né? Ele pode estar viajando um dia e torcer um pé, ter um problema nas articulações e etc. E isso não faz dele menos ortopedista. Mas quando se trata de profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, etc., a gente tem essa expectativa de que não, essa pessoa tem que ser perfeitamente ajustada na sua saúde mental, tem que estar com tudo em dia, com a vida perfeita para conseguir ajudar as outras pessoas. E na verdade, isso também é uma das coisas muito legais desse livro. A gente vê ali que a Lori, ela continua ajudando e ajudando muito os seus pacientes, fazendo um trabalho excelente, mesmo estando passando por dificuldades na sua própria vida. Mas passemos aos outros personagens desse livro. Porque enquanto a Lori tá ali relatando o seu processo, do luto desse relacionamento, as suas dificuldades na terapia, ela também vai trazendo alguns casos que ela tá atendendo no momento de alguns pacientes. Então vamos começar já pelo meu preferido, que é o John. O John é um cara, acho que ele é diretor de cinema, alguma coisa nesse sentido, e ele dirige atualmente uma série que inclusive está super bombada, super famosa, então ele é super bem sucedido e etc. Porém, um cara extremamente arrogante. Ele acredita que ele está cercado por idiotas, como ele diz. O problema não é ele, o problema é que ele viver estressado, viver de mau humor, irritado, é que as pessoas são idiotas, é que ele está cercado de idiotas. E ao longo desse processo, a gente vai vendo que, óbvio, isso aparece na relação terapêutica também, essa hostilidade do John. Em vários momentos ele é super inadequado com a terapeuta. E a gente vai vendo muito a terapeuta ali segurando muito a onda, em alguns momentos que a gente fala assim, quê? Não acredito que ele disse isso, ela não vai responder nada, ela não vai falar nada. E óbvio, isso é uma estratégia terapêutica no caso dele, porque ela precisa estabelecer um bom vínculo com ele, ela precisa construir uma relação de confiança. E ela sabe que se ela for muito dura no início, provavelmente ele vai sair pela lateral e nunca mais voltar para esse processo. Então, para ela conseguir ajudar o John, ela precisa se botar um pouco o pé no freio no início, tolerar algumas inadequações dele, para que no momento certo ela possa intervir nas coisas que são realmente necessárias. Na relação terapêutica, normalmente a gente consegue olhar para esses comportamentos e entender que aquilo não é comigo enquanto terapeuta, aquilo não é um problema do paciente com a minha pessoa, aquilo é o funcionamento geral do meu paciente.
O funcionamento global dele é assim, e provavelmente isso aparece em outras relações. Então, isso é um foco de intervenção. Então, eu não posso esperar que o meu paciente, que é hostil, inadequado e lida com todo mundo como se fossem grandes idiotas lá fora, que comigo seria diferente. Eu digo que a relação terapêutica é um excelente termômetro para outras relações de vida do paciente, para como ele é fora das sessões. A gente consegue, através ali do que acontece na relação terapêutica, entender o que outras pessoas que se relacionam com o paciente também passam e qual que é o padrão de funcionamento dele. Mas além de tolerar, a Lori, ela passa com o tempo a gostar genuinamente do John. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas às vezes você não atende uma pessoa assim que você não gosta, não? Que você não vai com a cara? De um modo geral, a gente aprende a gostar das pessoas por um motivo muito específico. Não é porque a gente é psicólogo e é tudo bonzinho, tudo empático e maravilhoso, não, tá, gente? A gente é gente como todo mundo. Mas eu tenho uma hipótese muito que me parece fazer muito sentido do porquê que a gente passa a gostar genuinamente dessas pessoas, mesmo que as pessoas que têm comportamentos muito difíceis e muito disfuncionais. Porque, no geral, a gente sabe coisas sobre essas pessoas que ninguém mais sabe. A gente conhece a história dessas pessoas numa profundidade que a maioria das pessoas não conhece. E essa dose adicional de informação, normalmente, é o que faz com que a gente consiga empatizar com essas pessoas e identificar ali uma humanidade compartilhada. Tem uma história que eu li há muitos anos atrás, não me lembro se foi num livro ou exatamente onde foi, mas que mostra na prática esse impacto que tem uma dosezinha de informação adicional sobre a vida de alguém. Então essa história fala basicamente o seguinte, que tinha um cara que estava no metrô com duas crianças e essas crianças estavam fazendo assim, tocando terror, né? Subindo e descendo dos bancos e batendo no jornal das pessoas e pisando no pé de todo mundo e gritando e fazendo uma algazarra danada. E aí um cara não consegue se controlar e fala assim, cara, não é possível, esse pai não vai fazer nada para controlar essas crianças. E aí ele diz assim, cara, pô, teus filhos estão tocando terror aqui, tu tá aí sentado sem fazer nada, tu não vai tomar nenhuma atitude em relação a isso. E aí esse pai olha pra cara dele e diz, eu não sei o que fazer com eles agora. Eu acabei de vir do hospital, eu acabei de perder a minha esposa, eles acabaram de perder a mãe, então me desculpa, mas eu não sei o que fazer com os meus filhos agora. Essa historinha super simples mostra como que uma dosezinha adicional de informação, não precisa de muito, às vezes pouca coisa, ajuda a gente a empatizar com o outro, a entender os comportamentos do outro dentro de um contexto. E é exatamente isso que acontece na relação da Lori e do John. Ela começa a conhecer a história dele, começa a ver várias facetas do John e ela começa a perceber que, na verdade, ele não é esse cara tão indigesto, tão insuportável assim. E aí, num determinado momento, a gente tem a reviravolta, grande reviravolta da história do John. Se você ainda não leu esse livro e pretende ler e não gosta de spoiler, pule essa parte. A gente descobre que, na verdade, o John, além da perda da mãe lá no início da sua vida, né, de uma série de questões mais complicadas ali pela infância, ele também teve uma grande perda na vida adulta, que foi um acidente que matou o filho dele. A gente percebe o porquê, inclusive, que essa esposa está prestes a querer se separar dele e por que eles têm tantos conflitos atualmente, por que o John ele tem esses sintomas de sobressalto, de pesadelos, de terrores noturnos, porque ele está há muito tempo na vida dele tentando soterrar as emoções relacionadas a essa perda, tentando não lidar com isso. A forma que ele encontrou de tentar lidar com essa perda foi fingindo que isso não existe, que essa falta, que esse remorso, que essa culpa que ele sente, que essa dor imensa, que essa saudade, que esse luto simplesmente não existem. Então, na verdade, a arrogância do John é uma estratégia de enfrentamento a essa dor, é uma estratégia protetiva, porque essa arrogância afasta as pessoas. E nesse momento da vida dele, desde esse incidente, isso é tudo o que ele deseja, que as pessoas realmente se afastem. Porque quando as pessoas se aproximam demais, a proximidade e a intimidade faz com que elas passem a conhecer
a história dele mais a fundo e que, inevitavelmente, em algum momento, ele precise falar sobre aquilo que ele menos quer falar, que ele menos quer olhar. Isso acontece, inclusive, na relação terapêutica, e ele fala isso pra terapeuta, do tipo, tá vendo? É isso que acontece. Toda vez que eu conheço alguém, é essa cara de pena que as pessoas fazem quando escutam essa história, e eu simplesmente não quero mais falar sobre isso. Só que, obviamente, essa estratégia não está funcionando. Isso vai, inclusive, muito de encontro a uma máxima que a gente utiliza muito na ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, onde a gente diz que se você não quer ter uma coisa, você já a tem. O John, ele tá há tanto tempo tentando fingir que essa dor não existe, achando que dessa forma isso vai se tornar menos doloroso ou isso vai ser menos difícil de lidar, que na verdade essa dor ela continua incessantemente presente. Quanto mais ele se recusa a lidar com ela, mais presente ela fica. E nos últimos tempos, na forma de pesadelos, na forma de sobressaltos noturnos, na forma de uma série de dificuldades que ele vem tendo, porque fingir que isso não está ali, negar a existência disso, não faz com que simplesmente deixe de existir de fato. E esse comportamento, essa estratégia de enfrentamento, é uma das principais lacunas e dificuldades no relacionamento conjugal dele. Ele acredita, de alguma forma, que ser forte, fingir que está tudo bem, manter essa capa, né, essa casca dura, essa armadura, é o que ele precisa fazer por essa esposa. Ele precisa ser o ponto forte para ela, porque ela já está sofrendo demais. Só que, na verdade, não é isso que essa esposa quer. Não é isso, principalmente, que essa esposa precisa. Porque, na verdade, tudo o que ela precisa é enxergar essas mesmas emoções que ela sente nele. Porque ele é a única pessoa no mundo capaz de entender a dor que ela sente. Tudo que essa esposa precisa é perceber que esse marido também está sofrendo tanto quanto ela. Que ele entende a dor dela, que é permitido falar sobre isso para que um possa acolher a dor do outro. E isso, ao contrário do que o John pensa, não vai aumentar as proporções dessa tragédia. Na verdade, é justamente o que vai ajudar esse casal a manejar isso e a ressignificar de alguma maneira aquilo que foi vivido e o que vai ser vivido daqui por diante. Então, tentando esconder emoções que são completamente normais, essencialmente humanas, o John vai afastando cada vez mais essa esposa e todas as outras pessoas, porque ele acha que as pessoas simplesmente não vão saber lidar com essa expressão emocional. Elas vão fazer cara de pena, elas vão se sentir sensibilizadas, mas não é exatamente isso que as pessoas deveriam sentir. Empatia, enxergar essa humanidade compartilhada, porque sim, as pessoas elas podem e conseguem tolerar e empatizar com as nossas dores e com a diversidade de emoções que a gente experimenta ao longo da vida. Isso é super possível de ser partilhado. O que as pessoas verdadeiramente não toleram é a ausência dessas emoções. É a suposta ausência de expressão emocional. Isso as pessoas não toleram. Além da dificuldade de partilhar emoções positivas, agradáveis, que geram esse senso de conexão e identificação com as outras pessoas, ele ainda tem uma capacidade, uma facilidade enorme de gerar emoções aversivas nos outros. Com os comportamentos hostis que ele tem, de fazer as pessoas constantemente se sentirem idiotas, se sentirem ridicularizadas. As atitudes do John comunicam isso o tempo todo para terapeuta, para a esposa e provavelmente para muitas outras pessoas na vida dele. E isso é muito difícil de lidar. Ninguém gosta de lidar com uma pessoa assim, ninguém gosta de estar numa relação assim. As pessoas elas podem até suportar, mas elas não vão gostar. As pessoas elas podem esquecer ao longo do tempo dos detalhes das situações, exatamente o que foi dito, exatamente o que aconteceu, momento a momento, mas elas nunca vão esquecer a forma como você faz elas se sentirem. E se a forma como você faz elas se sentirem constantemente
é uma forma aversiva, é com emoções dolorosas, é com emoções desconfortáveis, elas vão lembrar para sempre dessas emoções relacionadas a você. Alguns momentos que eu acho que, assim, que são bem interessantes na relação terapêutica do John e da Lori é quando ela sente muita empatia por ele e se sente até assim um pouco culpada por lembrar que ele viu ela no estádio com o filho dela, com o Zac. E eles andando de mãos dadas, sorrindo e correndo para assistir o jogo. E quando ela fica sabendo que o John perdeu um filho, um menino, ela se sente muito mal por lembrar que ele viu aquela cena e sente até uma certa culpa pela emoção e o impacto negativo que ela possa ter gerado nele, mesmo que sem nenhuma intenção. Isso é muito comum na vida de nós terapeutas também. Não é à toa que muitos terapeutas têm um esquemazinho bem forte de autossacrifício, né? Então, às vezes, a gente sente, sim, uma certa dosezinha de culpa por ter naquele momento algo que aquele paciente não tem, ou porque qualquer coisa da nossa vida, da nossa história, da nossa existência, quando isso pode ter algum impacto negativo na vida do paciente, nas vivências, nas emoções dele de alguma maneira. E é por isso também, né, que a gente toma tanto cuidado na relação terapêutica para não expor demais, para não expor mais do que o necessário, porque em alguns momentos a gente sabe, é inevitável, que de alguma maneira alguma coisa possa impactar negativamente o paciente e a gente tenta minimizar isso ao máximo. Mas às vezes não tem jeito, às vezes acaba acontecendo e a gente sim acaba sentindo uma dosezinha de culpa nesses momentos também. Então isso também foi um ponto do livro que eu achei muito sensível de ser pontuado, de ser colocado, porque reflete realmente um sentimento muito real na vivência dos terapeutas. E com o tempo a gente vai percebendo que esse carinho, essa empatia, essa conexão genuína por parte da terapeuta em relação ao John, ela é recíproca. Ele também começa a ter por ela uma relação de respeito, de admiração, de reconhecimento pelo trabalho dela. E tem dois momentos que eu acho que são muito emblemáticos, assim, muito significativos na relação terapêutica do John e da Lori, que é quando ele começa, né, realmente ali a melhorar a relação dele com a esposa, começa a conseguir compartilhar mais as coisas com essa esposa, e essa família, óbvio, tem um salto de qualidade de vida. E ele tá relatando para ela numa sessão uma cena onde ele estava rolando no chão com a família e rindo horrores e dizendo que tinha muito tempo que esse tipo de cena não acontecia e que foi muito gostoso, que foi muito bom. E ele diz assim: eu queria que você pudesse ver a gente. Isso eu acho que é uma fala tão bonita e tão profunda, porque algo dentro desse paciente diz a ele que a gente também, enquanto terapeuta, ficaria genuinamente muito feliz de ver aquela cena e muito orgulhoso. De alguma forma, aquele paciente sabe que aquele terapeuta genuinamente se importa, que aquele terapeuta realmente torce por ele. E ele diz: olha, eu estava muito feliz aqui e como eu queria poder compartilhar essa felicidade contigo de alguma maneira, porque tu faz parte dela. Eu me peguei sorrindo naquele momento, porque eu achei realmente muito significativo. E o segundo momento é onde ele realmente verbaliza isso diretamente com todas as letras, dentro daquilo que é possível pro perfil do John, né, gente? A gente precisa ter expectativas realistas em relação aos nossos pacientes. Ele diz pra ela: olha, obrigada. Só obrigada por tudo. Com os olhos marejados, muito emocionado, é o máximo que ele consegue dizer, e isso já diz tudo. E ela também fica super emocionada, e ele diz: ai, para, você vai chorar de novo, né? Como se ele próprio não tivesse super emocionado e chorando também. E aí vem esse outro questionamento, né? Que é: mas afinal, terapeuta pode chorar, terapeuta pode se emocionar. Gente, se não pode, ó, tá aqui, me prende, me leva, pode me condenar, porque eu sempre me emociono nesses momentos com os meus pacientes. Claro, a gente não vai chorar copiosamente ali junto com o paciente, tá? A gente não é isso. Mas são dois seres humanos ali, é impossível a gente não ser afetado por isso. E eu acho que, na verdade, seria até invalidante. Pensa você enquanto paciente.
você tá ali super emocionado, agradecendo o seu terapeuta, falando coisas incríveis para ele, e o terapeuta com cara de paisagem para você, eu me sentiria extremamente invalidada. Me digam vocês aí. A próxima paciente é a Charlotte. A Charlotte é uma paciente que fica meio apagada ali na história, mas a Charlotte, acho que ela tem alguns pontos interessantes. Ela é a paciente, inclusive, que a terapeuta atrasa para chamar para entrar, porque está no telefone recebendo a notícia da internação do pai. E uma das coisas interessantes que eu notei ali foi, mais uma vez, essa culpa do terapeuta que surge. Justamente nessa sessão, por coincidência ou não, essa paciente ela pede para encerrar a terapia. E a terapeuta fica muito nesse questionamento, assim, de puxa, será que isso impactou tanto emocionalmente ela, assim, por conta da história de vida dela, da história familiar que ela já tem uma certa sensibilidade ao abandono, né, à rejeição de alguma maneira, vínculos não tão seguros. E a terapeuta fica pensando até que ponto esse atraso dela, né, que deixou a paciente preocupada, assim, meio sem entender o que estava acontecendo. É comum os pacientes acharem que a gente, sei lá, ou sumiu, ou não vai aparecer, ou que a gente abandonou o caso, desistiu deles e etc. São pensamentos intrusivos que podem, de fato, acontecer com alguns pacientes. E se isso pode ter ativado tanto algumas crenças dela, algumas memórias afetivas tão profundas, que de alguma forma ela possa ter decidido encerrar esse vínculo precocemente por medo do abandono, por medo que essa terapeuta em algum momento esteja indisponível para ela, porque a indisponibilidade dessa terapeuta poderia doer tanto, machucar tanto, que talvez ela prefira antecipar o encerramento só para não ter que lidar com essa dor. Tava vendo outro dia um meme falando que a terapia é um pouco parecido com aquela abertura de Senhora do Destino, né? Que diz assim, tem gente que veio para ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, tem gente que vai para nunca mais, e realmente é um pouco isso, né? Assim, a terapia tem aqueles pacientes que chegam, que são super regradinhos, do início ao fim, e aí você encaminha para alta, o paciente cumpre tudo bonitinho, tem alta, e volta depois para as sessões de reforço regularmente, conforme precisa, liga a agenda, combina, comparece, e depois de um tempo, se precisa e passa por algum novo problema, algum novo desafio, volta para terapia. São sempre muito presentes, mandam notícia de tempos em tempos, mandam fotinha quando casa, quando tem filho, quando se forma, e é super gratificante. A gente tem um vínculo realmente muito permanente com esses pacientes, mas tem aqueles pacientes que às vezes vêm e do nada somem, desaparecem, ou que decidem encerrar o processo precocemente. Então, independente da nossa recomendação enquanto terapeuta, a gente pode recomendar, né, que olha, tá no momento da alta, ou então não, acho que a gente ainda tem coisa a trabalhar aqui, mas o paciente é livre para seguir essas recomendações ou não, e para encerrar o processo a qualquer momento que ele queira. Mas isso não quer dizer que a gente, enquanto terapeuta, não seja afetado por isso, porque às vezes fica realmente aquela sensação de vazio, né, assim, de puxa, eu tinha tanto para ajudar esse paciente, tinha tanta coisa que eu queria trabalhar com ele, esse paciente estava indo tão bem, por que decidiu parar agora? E claro, às vezes a gente sabe que tem questões diversas que realmente impossibilitam o paciente de continuar, e aí o paciente normalmente explica, a gente super entende, e depois o paciente retorna quando pode. Alguns não retornam, simplesmente não retornam. Às vezes a gente pede um feedback do trabalho, se houve alguma coisa que incomodou o paciente e tal, mas nem sempre o paciente vai falar, nem sempre vai se sentir confortável para falar, né? Quando a gente está falando de coisas muito profundas, de nível de ativação de crenças e etc., pode ser muito difícil realmente saber exatamente o que aconteceu. E fica no coração do terapeuta, inevitavelmente, aquela lacuna. Mas não há muito que a gente possa fazer. E a gente precisa lidar com esses momentos também. Então, isso acho que é um ponto interessante na história da Charlotte, né? Além da questão dos relacionamentos disfuncionais que ela tem, que no geral é um reflexo da relação parental que ela teve ao longo da infância. Tem a questão do alcoolismo, que ela passa ali a reconhecer na terapia que não era um hábito tão inofensivo assim, a quantidade e o uso diário de álcool
álcool que ela fazia, e ela tem uma melhora nisso, mas depois também tem uma recaída, porque é isso, a terapia não é um processo linear, principalmente quando a gente está falando de uso de substância, seja ela qual for. O paciente tende a ter altos e baixos, tende a ter recaídas, e isso aparece ali no caso dela, mas no geral o que mais me chamou a atenção na história da Charlotte, talvez por ser terapeuta e já ter vivenciado, sentido isso em algum momento, é esse vazio, essa lacuna que fica para aquela terapeuta ali no momento de, puxa, a gente ainda tinha muito para te ajudar, por que você está saindo agora? Mas que, infelizmente, não há muito o que fazer, é a decisão do paciente. E aí a gente vai para outro personagem, vulgo paciente, super interessante, que é a Rita. A Rita, ela é uma senhora já, se não me engano, liberando seus 70 anos, não lembro ao certo, mas ela vem para terapia extremamente deprimida, com uma vida extremamente solitária, muito isolamento social e com uma certeza que é ou eu melhoro com a terapia ou eu vou tirar a minha vida. Se até o meu aniversário de tal idade as coisas não tiverem melhorado, realmente não tem mais jeito, eu vou acabar com a minha vida. E aí a gente vê uma das situações mais delicadas que a gente enfrenta na clínica, que é a temática do suicídio, e muitas vezes como esse botão de emergência. O paciente está vindo para a terapia, que é, olha, isso aqui é a minha última tentativa, isso aqui é a minha última esperança, se nada der certo eu realmente vou me matar, não tem jeito. Existe uma dose de responsabilidade muito grande do terapeuta nesse tipo de processo. A terapeuta ali do livro relata que ela sente naquele momento que é tipo, tá, então, basicamente, é meio que ou eu ajudo essa paciente ou ela se mata. Isso é uma responsabilidade muito grande para o profissional. E, óbvio, a terapeuta ali sabe, assim como a maioria de nós sabemos hoje, que não existe melhor estratégia preventiva para o suicídio do que a construção de uma vida que vale a pena ser vivida. Normalmente, os pacientes eles não estão simplesmente querendo morrer, eles só não querem continuar vivendo uma vida que está muito ruim, uma vida que está muito difícil, que já não faz mais sentido para eles. Então, o nosso maior desafio em casos de pacientes suicidas é justamente ajudar esses pacientes a construírem uma vida na qual eles queiram estar, na qual o suicídio já não seja mais uma ideia tão atrativa, tão tentadora, porque essa vida que eles estão vivendo agora realmente é boa o suficiente para que eles não queiram morrer, para que eles queiram continuar vivendo. E isso é um baita desafio. E aí, às vezes, a vida ela se encarrega de dar uma ajudinha pra gente enquanto terapeuta, felizmente. E no caso da Rita, a gente vê isso através do relacionamento dela, que começa a brotar com a família dos vizinhos. Então ela tem um casal de vizinhos que tem 2 crianças pequenas e ela começa a reparar a dinâmica familiar deles e começa a reparar que essa família todos os dias, essa esposa chega do trabalho e diz: oi família, super animada, e essas crianças dizem oi e tal, e é aquela festa com a chegada dela. E ela começa a estabelecer um certo vínculo com essa família, essas crianças começam a se relacionar com ela de alguma forma, a dar um desenho, uma cartinha, ela faz alguns artesanatos, ela começa a se afeiçoar por essas crianças, então ela dá alguns quadros, algumas coisas que ela produz de presente para as crianças, de presente para a família. Aos pouquinhos esse pai ajuda ela a construir um site para que ela possa vender os produtos dela, os artesanatos dela, e as pessoas começam a procurar, realmente se interessar pelo trabalho dela, e então ela começa a ampliar os vínculos, ela começa a ampliar a convivência, né, e a socializar mais com as pessoas, coisa que antes não existia. Ela saía de casa unicamente para se exercitar, porque ela tinha medo de adoecer ou de ficar numa condição física muito limitada. Muito do que acontece na realidade, que é esse isolamento social retroalimentando os sintomas depressivos. Então, porque eu estou deprimido, eu não tenho muita vontade, muita motivação para sair, para ver pessoas, para interagir com elas e etc.
e porque eu não saio, não me exponho a situações potencialmente prazerosas, não me exponho a vínculos e etc., mais deprimida eu vou ficando. Então é um ciclo que se retroalimenta. E quando a gente consegue mudar e alterar algum item dessa equação, a gente altera a equação inteira. Então, de um modo geral, a Rita vai ali, através dos vínculos que vão se ampliando, começando a ver mais significado no seu dia a dia. Querendo ou não, ela começa todos os dias a esperar por aquele oi família e a alegria das crianças. Ela começa a esperar pela interação com essas crianças, por menor que seja ali no dia a dia, e essa interação vai crescendo a ponto dessas crianças começarem a chamar ela de vovó Rita. E é impressionante como que uma dose de afeto, de conexão, pode ser transformadora para a vida de alguém. Esse relato dessa família me lembrou muito um filme que no português chama O Pior Vizinho do Mundo, acho que no inglês é A Man Called Otto, e o Otto é esse pior vizinho do mundo. Ele é um cara super cri-cri também e que começa a conviver com uma família também, assim, super animada e tal, que começa a transformar esse mau humor dele. Então, a história da Rita me lembrou um pouco esse filme, não sei se vocês já assistiram, mas é um filme muito bacana, inclusive indico bastante. Então, esses vínculos, eles vão aos pouquinhos se ampliando cada vez mais na vida da Rita. Ela começa, por exemplo, a conhecer um outro vizinho que ela meio que se interessa por ele, amorosamente falando. Eles começam a conviver bastante, assistem filmes juntos, fazem um monte de coisa juntos, mas ela se frustra quando vê ele surgindo com uma outra namorada. E ela fica, obviamente, super decepcionada com isso, mas depois, com o tempo, ele se declara para ela, diz que realmente gosta dela e tudo mais. Só que aí vem uma grande barreira, que é uma crença que a Rita tem de que ela não merece ser amada, de que ela não é uma pessoa boa o suficiente para ser amada. E que se essas pessoas que estão convivendo com ela agora realmente a conhecessem, realmente conhecessem a história dela, soubessem quem ela realmente é, essas pessoas não gostariam dela. A manifestação do interesse amoroso desse cara por ela ativa muito essa sensação nela. E aí é onde ela decide escrever uma carta para ele contando toda a história dela, e aí é onde a gente começa a conhecer a história da Rita também, e a gente começa a saber que, na verdade, todo esse isolamento que ela teve nos últimos anos advém de um afastamento dos filhos. Então ela tem, se não me engano, 3 filhos, mas ela teve relacionamentos amorosos bem conturbados, ela sofria muita violência física, verbal, e permitia, inclusive, algumas violências e abusos também em relação a esses filhos. E por conta de tudo isso, esses filhos têm uma mágoa enorme dessa mãe e decidem se afastar dela, não tem nenhum contato com a Rita, e por isso ela vive tão isolada durante tantos anos. E ao lembrar de tudo isso, ao lembrar dessa pessoa que ela foi e das coisas pelas quais ela se culpa, ela questiona a capacidade dela de ser amada, o valor dela e o quanto ela realmente merece ser querida ou amada por outras pessoas, porque se eu fiz tudo isso, eu acho que eu não mereço ser amada. E aí a gente vai entendendo, inclusive, algumas minúcias assim que aparecem ao longo das sessões dela, como, por exemplo, o fato dela só usar um lenço de papel todo amassado, sujo, que ela sempre tira da bolsa e fica usando aquele papel sujo várias vezes, mesmo tendo uma caixa de lenço limpa do lado. Mesmo a terapeuta, às vezes, oferecendo diretamente o lenço limpo para ela acaba nunca usando aquele lenço limpo e sempre pegando aquele lenço amassado, usado e etc. Isso é uma alegoria, talvez, né, assim, por assim dizer, que o livro utiliza para mostrar pra gente o quanto que a Rita ela não se sente merecedora de nada de bom. Ela não acha que ela merece nada de bom. Até o lenço é aquele lenço sujo, surrado, porque ela acha que no final das contas é isso que ela merece. E não é só o lenço sujo. Ela acha que ela merece viver sozinha. Ela acha que ela merece morrer isolada. Ela acha que ela não merece mesmo o perdão dos filhos. Ela acha que ela não merece nada. Esse namorado, ele demora uns dias ali para responder
a carta dela, e a terapeuta, a gente percebe que a terapeuta fica um pouco tensa naquele momento também, e isso também foi uma das coisas que eu me identifiquei muito, porque a gente, enquanto terapeuta, às vezes a gente passa por umas situações assim que é, bom, essa pessoa pode aceitar o meu paciente ou não. É o que elas estavam vivendo naquela relação terapêutica ali naquele momento, né? A minha paciente fez uma carta, foi lá, entregou, jogou limpo. E agora? Qual que será que vai ser a reação dessa pessoa? E a gente, enquanto terapeuta, tá torcendo no íntimo do nosso ser de, por favor, não estrague tudo, né? Por favor, não espizinhe o meu paciente, não faça ele sofrer, porque ele está sendo muito vulnerável aqui, ele está tentando. Então, contribua, por favor. E, óbvio, às vezes as pessoas contribuem ou não. E a gente precisa preparar o nosso paciente para isso também e ajudar ele a lidar com o desfecho, seja ele qual for. Mas no caso da Rita, felizmente, esse namorado, ele recebe isso bem e acolhe, valida, e eles realmente passam a ter um relacionamento muito saudável. Ela consegue, até mesmo depois de um tempo, começar a retomar um pouco o vínculo, se não me engano, com uma filha, e muito tateando, com muita dificuldade, esses filhos ainda têm muitas mágoas, mesmo tendo mudado, mesmo tendo hoje sendo outra pessoa, às vezes aquela pessoa quem a gente magoou, quem a gente machucou, pode querer conviver com essa nossa nova versão ou não, pode querer te perdoar ou não. E a Rita entende isso, que ela tem o direito de tentar ser feliz novamente, de tentar ressignificar algumas coisas, assim como as outras pessoas lá do passado dela têm o direito de querer conviver com essa nova versão ou não, de querer dar uma nova chance ou não, de querer perdoar ou não, mesmo na ausência desse perdão, mesmo na ausência de uma relação e de uma convivência que ela realmente gostaria com os filhos, ainda é possível ser feliz, ressignificar e construir novas relações melhores. Então, o ponto de virada ali, não só para Rita, como é para muitos pacientes, é a gente entender que a gente é o melhor que a gente consegue ser em cada momento da nossa vida. Tem até um vídeo aqui onde eu falo bastante sobre isso, que é um vídeo que chama 7 ensinamentos da terapia comportamental dialética. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vale a pena dar uma olhada lá. É um dos vídeos mais vistos aqui do canal, inclusive, e um dos meus preferidos também. Onde eu falo exatamente sobre isso, né? Assim, sobre a gente estar fazendo o nosso melhor dentro das habilidades que a gente tem. Isso não nos exime da responsabilidade de adquirir novas habilidades para fazer mais e melhor. Mas dentro das habilidades que a gente tem no momento, às vezes aquilo é o melhor que a gente consegue fazer. E a Rita, ela precisa entender que ela foi o que ela foi capaz de ser. Ela foi a mãe, a pessoa que ela era capaz de ser naquela época, que não adianta querer pensar aquela pessoa lá de trás com a cabeça que ela tem hoje, com as habilidades que ela tem hoje, porque as habilidades e a pessoa que ela é hoje não são as mesmas que eram lá atrás. Uma vez que ela entende isso, ela consegue entender também que ela pode ser feliz, porque a infelicidade dela não vai apagar as dores que foram geradas nos filhos. Se ser infeliz, se condenar a morrer infeliz realmente pudesse suprir o que foi causado, pudesse apagar as dores do filho, ok, mas não pode. Esses filhos, eles vão continuar com as mesmas dores, com os mesmos traumas, com os mesmos ressentimentos, ela estando feliz ou infeliz. A diferença é que, continuando infeliz e amargurada, provavelmente ela vai continuar amargurando a vida de todas as outras pessoas que surgirem no caminho dela daqui para frente. Mas sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa mais feliz, construindo novos relacionamentos mais positivos, talvez ela consiga equilibrar os ganhos e perdas que ela teve na vida. Então, se eu paro a minha trajetória aqui, sei lá, e me mato, ou decido morrer e viver pro resto da minha vida infeliz até a minha morte, de um modo geral, tudo que eu vou ter de memória, tudo que eu vou ter construído é aquele impacto negativo que eu gerei lá atrás. Mas se daqui para frente eu escolho fazer mais e melhor pelas pessoas, eu escolho ter um impacto positivo na vida das pessoas que estão na minha vida agora,
talvez eu consiga equilibrar um pouco mais isso, de tá, eu tive impactos muito negativos na vida das pessoas lá atrás e ao longo da minha vida, até o final da minha vida, eu também acumulei muitos impactos positivos na vida das pessoas com as quais eu convivi. E quem sabe até consiga superar um pouco a quantidade de impacto negativo que eu gerei através dos novos impactos positivos que estão sendo gerados agora. Então a história da Rita também é uma que eu achei assim muito, muito, muito bonita. Com certeza eu vi muito de muitos pacientes meus na Rita e me tocou muito, assim, realmente. Eu fiquei muito feliz pelo desfecho dela. Por último, a gente tem a Julie, que é uma paciente que traz pra gente, assim, escancar e joga na nossa cara aquelas aleatoriedades da vida que nem sempre são justas, mas que a gente, enquanto terapeuta, lida o tempo inteiro na nossa prática e as pessoas, de um modo geral, todos nós, seres humanos, lidamos ao longo da vida. Onde a gente olha e fala assim, caramba, a vida realmente não foi programada para ser justa, não foi programada para dar tudo certo, milimetricamente calculado, sabe? Mas é isso, a vida tem dessas aleatoriedades e a Julie é uma paciente que escancara isso pra gente. Uma mulher super jovem, com uma carreira brilhante e voltando da sua lua de mel, descobre que tem um câncer já bem avançado e extremamente agressivo. E de repente, essa terapeuta se vê diante de uma paciente que está morrendo dia após dia, passando por vários tratamentos extremamente agressivos, extremamente difíceis, estando ali diante dela, deteriorando semana após semana, dormindo nas sessões pela exaustão e que em um determinado momento olha para ela e diz, promete que tu vai ficar comigo até o fim. E essa terapeuta, óbvio, também sente o impacto disso, que é, eu vou ter que assistir essa paciente morrer, em um determinado momento partir, sabendo que isso vai ser doloroso para mim também, sabendo que eu vou viver esse luto em toda a sua intensidade, porque existe um vínculo ali. Mas naquele momento, essa terapeuta ela se dá conta e ela percebe que a dor dela de perder essa paciente nem se compara à dor dessa paciente por ela mesma estar morrendo. Não dá para simplesmente abandonar o barco, não dá para simplesmente sair da vida dessa paciente e deixar ela lidando sozinha com isso. Ela precisa desse suporte, desse apoio, desse acompanhamento psicológico durante essa fase, que vai ser extremamente difícil. E ela topa essa missão e decide ficar com essa paciente até o fim, se comprometendo a manter um processo psicoterapêutico que não há muita intervenção a ser feita. Não há a expectativa de uma melhora terapêutica, de uma resolução de um problema, porque é um problema que não tem solução. É um problema que vai culminar na morte dessa paciente, não tem mais muito tratamento disponível, e vai muito do acolhimento e da aceitação desse processo de morrer. E isso é extremamente doloroso. A gente se sente meio que de mãos atadas, às vezes, não só num caso como esse, mas em diversas situações onde a gente olha e fala, cara, isso aqui não tem solução. Não é possível aplicar uma solução de problema aqui. Então, qual que é o meu papel na vida desse paciente nesse momento? Eu vou precisar atuar de outras formas. Ajudar ele a modificar a forma como ele se sente em relação a isso, ou a aceitar radicalmente essa situação, para que ele sofra um pouco menos. E muitas vezes, diante do nada a fazer, o máximo e o auge da humanidade do terapeuta pode ser permanecer ao lado desse paciente, diante desse nada a fazer. Porque o nada a fazer com o devido acolhimento, com o devido amparo, ainda é melhor do que um nada a fazer desamparado, sem nenhum tipo de ajuda psicológica, sem nenhum tipo de apoio, de suporte de um profissional. E aí, é exatamente isso que elas fazem. A Julie e a sua terapeuta vão ali encarando esse processo lento, gradual, doloroso, essa paciente realmente morre, e aí começa a vir aquela lacuna de e agora? Qual que é o meu papel nisso enquanto terapeuta?
devo ir ao velório, não devo ir ao velório. Terapeutas vão ao velório dos seus pacientes e eu confesso que eu fiquei muito reflexiva nessa parte do livro, porque eu nunca perdi um paciente até hoje, felizmente. Mas isso é uma coisa que foge à regra, isso é uma coisa que foge totalmente a tudo que nos é ensinado, a tudo para qual a gente é preparado enquanto terapeuta para lidar. Ninguém te ensina a como lidar com a perda de um paciente, ninguém te ensina se você pode ou não ir a um velório e se despedir do seu paciente. E aí, para essa pergunta de eu devo ou não ir ao velório, é permitido ou não, eu vou ou não vou, a resposta é não há regra para aquilo que foge à regra. Mas isso é pedido a ela, a família pede, acho que o marido pede, né? Tipo, que olha, vá, né? Vai ser importante que você vá. E ela também quer ir, porque para ela sente que também é importante se despedir daquela paciente, ela sente que ela precisa também dizer aquele adeus, e no final ela vai e se sente super feliz por ter ido, foi super importante para ela estar ali e acompanhar aquele rito, as palavras daquele marido, os risos que surgem ali em meio ao discurso dele e que tornam o momento muito mais leve, é realmente muito reparador para ela, é importante também estar ali no velório daquela paciente. Como eu falei, eu nunca perdi um paciente, não posso imaginar a lacuna que é você estar com aquela pessoa ali todas as semanas e de repente não estar mais. Ou ainda que seja um paciente que já teve alta e etc, é óbvio que esse processo sempre vai ser sentido. Apesar de nunca ter perdido um paciente, uma das coisas que eu me dei conta lendo essa parte do livro foi que eu penso com certa frequência no que aconteceria com os meus pacientes se eu morresse. Eu sei que é um pensamento meio bizarro, mas eu me dei conta disso lendo o livro, que várias vezes eu já pensei assim, gente, eu não posso morrer do dia para noite, não, eu posso morrer de uma hora para outra, porque imagina como é que ficariam meus pacientes, como é que eles encarariam isso. Me dar conta disso, de que esse é um pensamento que já passou pela minha cabeça em algum momento, me fez perceber a importância e a profundidade desse vínculo. Quando a gente pensa na possibilidade de morrer, a gente pensa nos nossos pais, a gente pensa nos nossos irmãos, a gente pensa no marido, e óbvio, eu penso nessas pessoas também, como todo mundo, mas eu também penso em como isso impactaria os meus pacientes. E isso me fez perceber, assim, olha que loucura isso, né? Assim, a profundidade dessa relação. E de um modo geral, esse livro, gente, me pegou, como vocês puderam ver, por muitos motivos, por muitas razões. Algumas delas estão aqui, outras talvez eu nem tenha lembrado de falar, mas com certeza impactaram profundamente. E eu espero que vocês tenham gostado de ouvir a percepção de uma terapeuta lendo esse livro. E se vocês já leram ou se pretendem ler, por favor, voltem aqui depois para me contar a percepção de vocês também, sejam vocês terapeutas, pacientes ou quem nunca fez terapia, enfim, me contem o que vocês acharam do lado de vocês aí também. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.